Um grande nome do futebol brasileiro foi assassinado depois de uma confusão num bar no Rio de Janeiro. Almir Pernambuquinho, também apelidado de o Pelé Branco, foi um baita de um jogador de futebol brasileiro. Ele teve passagens por times grandes, como Flamengo, Vasco, Corinthians e Santos, sendo que esse último, inclusive, ele jogou ali ao lado de Pelé e outros grandes nomes. Ele ficou conhecido por ser um jogador super talentoso, que tinha tudo para ser um grande ídolo do futebol brasileiro, se não fosse pela sua fama de cabeça quente e todas as brigas em que ele se metia. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Almir Pernambuquinho. Eu vou te contar toda a sua biografia, assim, a sua vida pessoal antes dele entrar pro futebol. Vou te falar sobre a sua vida pessoal, sobre o seu assassinato e sobre todas as polêmicas no entorno do nome dele. Além disso, eu vou te dar um contexto sobre a história do futebol brasileiro. Sim, uma baita de uma responsa, estou nervosa, já falaremos sobre isso. E eu vou te contar também o que você pode visitar para se aprofundar mais, tanto nesse contexto histórico, né, quanto na vida do nosso personagem principal. E esse aqui, meu povo, foi pedido de ouvinte também. Um ouvinte que, no caso, também é apoiador, e não só isso, um ouvinte / apoiador que me atura mais do que muita gente, porque, no caso, foi o Thales, vulgo meu namorado, que pediu esse episódio. Thales estava conversando com o pai dele sobre Almir Pernambuquinho e pensou que poderia ser uma boa ideia trazer ele aqui pro podcast. Sim, gente, o Thales é apoiador, tá? E eu juro que eu não forcei ele a fazer isso só porque ele me namora. Ele fez porque ele quis. Mas claro que então, por ele ser apoiador, eu tive que puxar a sugestão dele ali pra cima da lista. E eu fiquei muito intrigada em fazer esse episódio exatamente por tocar num tema tão importante quanto o futebol. Então fica aqui o meu beijo, o meu agradecimento e a minha homenagem não só ao Thales, mas também ao Fábio, o pai do Thales, porque eu sei que ele vai ouvir esse episódio aqui e o Fábio também é apoiador, por sinal. Sim, gente, perfeitos, lindos, maravilhosos. Não só o Fábio, mas a Débora também. Enfim, já fica aqui meu beijo pra família inteira, entendeu? E o meu agradecimento, a minha homenagem. Eu espero que eu faça jus à história do Almir Pernambuquinho. Sei que é uma baita de uma responsa falar sobre futebol. Então, inclusive, deixo aqui o meu pedido de licença poética, tá? Pros fanáticos de futebol. Porque, assim, estou dando o meu melhor, tá? Fiz uma baita de uma pesquisa, mas, assim, saibam que não é a minha praia. Mas isso, fica meu beijo, meu agradecimento, a minha homenagem. E eu espero que vocês gostem desse episódio. E se você, assim como o Thales, o Fábio e a Débora, quiserem apoiar aqui o podcast, a ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E lembrando que, né, dependendo do plano de apoio que você escolher, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, que é muito divertido, mas também a sua sugestão ou seu pedido sobe na lista dos pedidos de ouvintes. E assim, gente, essa lista tá indo até setembro. Assim, fico extremamente grata por isso e extremamente chocada com a quantidade de pedidos, e é um pedido melhor que o outro. Juro, tô animadíssima. Mas dito tudo isso, chega de enrolação e bora pra esse episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Almir Moraes de Albuquerque nasceu em 28 de outubro de 1937, em Recife, Pernambuco, Brasil. Ele era filho de Adelaide e Arlindo e era o mais velho de 5 irmãos, todos também com nomes que começavam com a letra A. E a família do Almir era uma família, assim, bastante humilde, com o pai dele trabalhando como entregador de uma padaria e a mãe dele trabalhando como dona de casa. Só que aí, eventualmente, o pai do Almir, ele teria ganhado dinheiro no jogo do bicho e com esse dinheiro ele teria conseguido comprar uma mercearia. Essa mercearia em questão ficava perto do estádio do Esporte Clube do Recife. E bom, agora que a família frequentava bastante a mercearia e os arredores, foi só uma questão de tempo até o Almir começar a ter contato com o futebol. Para além desse contato, assim, desde pequeno com o futebol, pouco se sabe sobre a infância do Almir. Quer dizer, não se sabe se ele chegou a frequentar a escola, se ele trabalhava na mercearia do pai. Só realmente o que se sabe é que ele jogava bola, assim, que ele adorava ficar jogando bola ali nos arredores do estádio, e que ele teve uma doença óssea quando ele era pequeno também, que acabou afetando o crescimento de uma das suas pernas, o que fez com que então uma ficasse mais curta que a outra. E nisso os anos foram passando, com o Almir jogando bola o tempo inteiro, e isso vai ser bem repetitivo por aqui, já se acostumem. E conforme o Almir foi crescendo, ele foi de jogar bola nas ruas e nas praias de Recife para jogar dentro do Esporte Clube do Recife. Ele começou jogando futebol de salão e peladas com os seus amigos, mas foi só uma questão de tempo até alguns olheiros se interessarem pelo rapaz. Eventualmente, o Almir foi chamado para jogar no time juvenil do Esporte Clube do Recife, e ele foi, assim, um baita de um destaque logo de cara. Depois
Depois, quando ele tinha lá seus 18, 19 anos, em 1956, ele foi convidado para jogar no time profissional. E aqui, gente, eu preciso abrir o nosso parênteses histórico para te contar que nessa época que a gente tá falando, o futebol era muito diferente do que a gente conhece hoje em dia. Voltando um pouquinho mais no tempo, lá pelos anos 30, que foi quando o Almir nasceu, o futebol ele já era bem popular, mas não era uma profissão tal qual hoje. Os jogadores até recebiam coisas em troca, mas era tudo escondido. Eles eram contratados para empregos fictícios, recebiam dinheiro por fora, tudo assim realmente sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Ah, e muito importante aqui, os clubes que a gente está falando aí na década de 30 eram os clubes principalmente do eixo Rio-São Paulo. Até que então, em 1933, as coisas começam a mudar um pouco. Isso porque os clubes, eles passam então a realmente contratar jogadores de maneira profissional. Então, se assinam contratos, pagam salários e por aí vai. Esse ponto é muito importante na história do futebol, porque é a partir desse momento que os jogadores eles entendem que eles podem realmente, assim, ascender socialmente por meio do esporte. E é bem nesse contexto que o Almir nasce, quer dizer, com um futebol profissional já existente, só que assim, bem mal estruturado. Depois, quando a gente chega nos anos 40, a gente tem o Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil, que busca reforçar a identidade brasileira. E a questão é que o Getúlio Vargas, ele entende que o futebol, ele é muito potente nesse sentido. É nessa época, então, que o futebol se espalha de vez pelo Brasil, com os estádios começando a ficar lotados e a rádio passando a ser usada como um grande meio de divulgação dos jogos. E, consequentemente, é nessa época também que os jogadores começam a virar figuras públicas. Figuras essas, gente, que nesse primeiro momento eram conhecidas assim por polêmicas, por brigas e pelas suas vidas pessoais. Inclusive, nessa época que a gente está falando, a violência em campo ela era relativamente comum. Quer dizer, era esperado de jogadores de futebol que eles fossem combativos, físicos, que lutassem pelo seu espaço. E o esporte, ele era por si só mais físico e menos regulamentado. Então, mais uma vez trazendo para o nosso personagem principal, o Almir ele cresce vendo esse tipo de futebol, que era uma paixão absurda da população, mas que ao mesmo tempo ainda precisava amadurecer bastante. E aí a gente avança mais uma década, chegando nos anos 50, quando o Almir entra para o futebol profissional e, ao mesmo tempo, o esporte toma proporções gigantescas. Só para te dar uma ideia disso que eu tô falando, é nessa década de 50 que o Maracanã é inaugurado, por exemplo, e é quando o futebol ele já é considerado o principal esporte do país também. E é exatamente nesse ponto da história que a gente tá, em 1956, mais especificamente, quando o Almir ele entra para esse grupo dos jogadores profissionais de futebol. E bom, nesse primeiro ano dele como jogador profissional no Esporte Clube do Recife, digamos que ele jogou pouco, assim, ele ficou mais no banco. Só que quando ele entrava em cena, ele simplesmente brilhava. O Almir, gente, ele demonstrava, assim, ter muito talento, jogar muito bem. Só que também, logo de cara, já deu pra perceber que ele tinha um temperamento bem forte. E, enfim, seja como for, fato é que foi só uma questão de tempo até outros times ficarem sabendo desse tal de Almir e começarem a ficar de olhinho ali nele. Um desses times foi o Vasco, que já era um time bem grande, assim, do Rio. Então, logo em 1957, o Almir, ele é contratado pelo Vasco. E é quando a sua carreira ela começa a deslanchar. Ele joga 3 anos pelo time, ajudando o clube a conquistar títulos importantíssimos aqui e ali. E mais uma vez ele se destacou. Positivamente como jogador, mas negativamente como uma pessoa com um temperamento bem forte, que curtia um bar, uma farra e tudo mais. Só que, como eu comentei, era meio que comum naquela época jogadores terem esse tipo de comportamento. Então não era nada que se destacava tanto assim. Pelo menos não por enquanto. Até que então, a gente chega em 1959, quando o Almir ele é convocado pela seleção brasileira para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano. E aí ele tava lá com o time do Brasil, lindo, maravilhoso, e caiu, né, do Brasil jogar contra o Uruguai, que já era um rival clássico do Brasil. Tava tudo lindo, tava tudo certo, o jogo tava rolando, tudo tranquilo. Se o Almir ele não dividisse uma bola com o goleiro do Uruguai, que foi assim um pouquinho tensa, e os dois caíram no chão. O capitão do time uruguaio, ele viu aquela cena, e aí ele achou que seria uma excelente ideia tirar satisfação
com o Almir, o que só levou a uma belíssima de uma briga generalizada entre os dois times. Até o Pelé, gente, que sim tava jogando também ao lado de Almir, se meteu na parada e ficou tentando, assim, ajudar e defender o colega brasileiro. Mas digamos que rolou soco, rolou chute, rolou agressão entre os dois times, algo que, beleza, de novo, né, poderia até ser esperado de certa forma no futebol sul-americano, mas ainda assim chamou muito a atenção, principalmente por ser um jogo internacional. E claro, quem levou a grande fama por trás disso tudo foi o Almir. Mais uma vez ele saiu como alguém explosivo, só que agora não só dentro do Brasil, e sim internacionalmente. Passada essa treta, a gente chega em 1960, quando o Almir ele muda de clube, sendo contratado pelo Corinthians. Exatamente nesse período da contratação dele, surge na imprensa um novo apelido para o Almir, o Pelé Branco. Isso porque sim, o Pelé já era o Pelé que a gente conhece, né? Quer dizer, ele era o rei, o mais, o ícone absoluto já nesse período. Então a imprensa usava e abusava do seu nome para vender os jornais. Mas nesse caso aqui, o nome do Pelé ele não foi usado em vão. O Almir, de fato, era uma promessa. Ele era super talentoso, as pessoas viam nele que ele tinha um enormíssimo de um potencial. Então quando a imprensa deu esse apelido pro Almir, era exatamente para chamar a atenção pro cara que, assim, poderia ser um Pelé, poderia ser esse ídolo que o Pelé já era. Só que, claro, eu preciso te trazer uma outra informação que eu encontrei, que é um pouquinho menos óbvia, né, do que essa que eu acabei de dar, que fala que, na verdade, o apelido de Pelé Branco foi dado de maneira negativa pro Almir. Esse apelido, então, teria sido dado como uma forma de menosprezar o Almir, falar que ele jamais seria o Pelé, que ele sempre viveria às sombras do Pelé. Apesar dessa segunda explicação não fazer muito sentido pra mim, o fato é que fica esse questionamento por aí, e vai ser aquela coisa que você vai acreditar no que você quiser acreditar, tá? Mas fato é que, independente se o apelido era positivo ou negativo ou o que seja, fato é que Almir foi contratado pelo Corinthians e ele se mudou pra São Paulo. A expectativa em cima dele era, assim, gente, altíssima, mas infelizmente ele não conseguiu entregar o futebol que o clube estava esperando. Pros jornais daquela época, a grande culpada dessa performance fraca do Almir era ninguém mais, ninguém menos que a sua vida boêmia, que sim, gente, se intensificou muito quando ele se mudou para São Paulo. Isso fazia com que o Almir, então, aparecesse nos treinos assim, não nas melhores condições e ele não conseguisse manter o foco, então realmente tudo isso afetava bastante o desempenho dele em campo. Não à toa, essa passagem dele pelo clube paulista acabou durando pouco tempo, durou quase 2 anos, até que o Almir seguiu para o Boca Juniors, na Argentina, em 1961. E nessa época, gente, o futebol argentino, ele era conhecido por ser bem provocativo, competitivo, físico, e a rivalidade entre brasileiros e argentinos, ela já era bem forte. Então vocês podem imaginar, né, que o Almir ele chega ali, né, como a faísquinha no barril de pólvora, né? E mais uma vez a expectativa em cima dele era muito alta e mais uma vez ele não entregou. Durante um jogo do campeonato argentino, o Almir se envolveu em uma briga pesada com o time adversário. E nisso ele acabou suspenso. A imprensa local caiu matando em cima dele depois disso, falando que ele era violento e indisciplinado. E foi só uma questão de tempo até o clima entre ele e o clube dar aquela azedada. Isso fez com que o Almir ele ficasse bastante de castigo no banco do Boca. E ele tivesse uma passagem bem curta por lá. Logo em 1962, ele deixou o Boca Juniors e ele partiu para a Itália para continuar a sua carreira. Na Itália, gente, ele teve passagens pelo Fiorentina e pelo Genoa. E esse período da vida dele meio que passou batido, porque mais uma vez durou muito pouco e ele também jogou pouco. Mas tá, ele ficou lá nesses times entre 1962 e 1963. Até que então, em 1963 mesmo, é quando a carreira do Almir, gente, vira de ponta cabeça. Isso porque ele foi totalmente exaltado, sendo contratado por ninguém mais, ninguém menos que Santos. Santos de Pelé, Santos de Pepe, Zito, Dorval, Santos que tava assim voando nessa época. O Almir, então, volta pro Brasil, né, obviamente, e começa a jogar no Santos, conquistando títulos importantes, marcando gols decisivos e se saindo, assim,
super bem. E se você pensa que no Santos foi mil maravilhas, ele só se destacou pelo futebol, aquelas coisas todas, você está muito enganado, meu queridíssimo, minha queridíssima ouvinte. Isso porque, mais uma vez, o seu temperamento forte, ele foi o foco. Existem rumores de que enquanto Almir estava no Santos, ele teria se metido em discussões internas no clube, ele teria tido problemas de concentração também em campo, tudo isso por conta, mais uma vez, da sua vida boêmia. Mas não só isso. Há quem diga que enquanto Almir esteve no Santos, ele teve que lidar com a frustração de não ser o protagonista. Isso porque, né, como eu comentei, o Santos ele já contava com um time muito forte. E o Almir ele estava acostumado a ser o jogador brilhante que quando entrava em cena todo mundo ficava bobo. E no Santos ele não tinha exatamente esse protagonismo. Seja como for, se isso é verdade ou só um rumor mesmo, fato é que o Almir estava lá jogando pelo Santos. E ele ficou alguns anos lá, até que ele seguiu para o Flamengo em 1965. E aí, gente, o que o Almir não foi de protagonista no Santos, ele foi no Flamengo. Ele foi um dos destaques do time durante o Campeonato Carioca de 65. E apesar da sua personalidade, que sim, continuava ali sendo o assunto o tempo inteiro, digamos que o seu futebol foi finalmente o foco. Ele ficou por 2 anos no Flamengo, realmente assim, sendo o protagonista ali, colaborando bastante com o time, até que então ele mudou mais uma vez de clube, indo para o América do Rio de Janeiro. Ele jogou no América entre 1967 e 1968 e foi quando ele decidiu pendurar as chuteiras. Nossa, isso foi muito brega, né? Eu usei justo essa expressão num episódio de futebol. Vocês me perdoam, né? Vocês estão... Enfim, mas ele se aposentou, ele decidiu se aposentar. O Almir tinha lá seus 30, 31 anos quando ele decidiu se aposentar. E diferentemente do que a gente vê hoje em dia, né? Que tem jogo de despedida, coletiva de imprensa, anúncio oficial, todas essas coisas assim... Com o Almir, não teve absolutamente nada disso. Ele, no caso, simplesmente parou de jogar da noite pro dia. E assim, gente, eu preciso te contar que isso era comum. Não é porque o Almir tinha a fama que ele tinha que ele foi excluído ou deixado de lado. Realmente, naquela época, era muito raro se ter homenagens a jogadores que se aposentavam, esse tipo de coisa. Então, o Almir, ele realmente se aposenta sem muita atenção, sem holofotes nele, sabe? Tipo... tá tudo bem. Ele se aposentou e vida que seguiu. E mais uma vez, diferentemente de hoje em dia, naquela época, gente, jogador de futebol não acumulava fortuna, não virava técnico ou comentarista de futebol, assim, logo de cara. Realmente, assim, é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, no caso de Almir, a vida dele seguiu exatamente sem todo esse prestígio e luxos e essas coisas assim. Ele passou a viver no Rio de Janeiro, entre Copacabana e alguns bairros próximos ali, mantendo uma rotina bastante boêmia. Então ele frequentava bares, ele tinha lá seus inúmeros amigos, ele jogava futevôlei, inclusive há quem diga que ele foi o criador do futevôlei, e ele vivia de bicos aqui e ali e de favores de conhecidos. Relatos daquela época dizem que realmente ele tinha dificuldades financeiras e ele dependia da ajuda dos seus amigos e familiares para conseguir sobreviver. Ele ainda era lembrado, tá? Ele ainda era reconhecido nos bares que ele ia e tudo mais, mas era aquela dualidade de sempre. Ele era lembrado ora como um jogador talentosíssimo, que tinha tudo para ser, que poderia ter sido mais, e ora ele era lembrado como alguém briguento, impulsivo, de temperamento forte e por aí vai. E nisso a vida foi passando, até que a gente chega no dia 6 de fevereiro de 1973. Na madrugada desse dia em questão, o Almir ele estava no bar Rio Gerês, que fica na famosíssima Avenida Atlântica em Copacabana. E ele estava com 4 amigos, 2 homens e 2 mulheres, sendo que uma dessas mulheres era sua ex-namorada e, enfim, trago isso porque todo lugar que você lê fala isso, mas assim, não sei a quantas é relevante. Para além do grupo do Almir, tinham outros grupos ali, né, frequentando o bar, vivendo, bebendo, né, sendo felizes e tudo mais. Um desses grupos era um grupo de artistas e dançarinos de um coletivo teatral do Rio de Janeiro. Eles ainda estavam vestidos e maquiados por conta de uma apresentação que eles tinham feito havia pouco tempo. E tinha também um outro grupo formado por 3 homens portugueses e uma mulher argentina. E sim, gente, tudo isso vai ser relevante, tá? Parece que não, mas vai ser. Isso tudo vai ser relevante, sim, e eu vou te dizer o porquê. Porque por volta das 2 da manhã aí da madrugada, parece que esse grupo de portugueses, os homens, eles começaram a ofender o grupo do coletivo teatral do Rio com ofensas homofóbicas. O Almir, então, ele teria escutado tudo aquilo, né, aquelas ofensas e tudo mais, e ele teria ficado bastante irritado. Nisso, então, ele se levantou
e ele foi lá tirar satisfação com os portugueses. A questão é que aquela discussão começou a esquentar, até que o Almir partiu para cima de um dos homens e começou a bater em um dos portugueses. Depois disso, se ouviu o disparo de 3 tiros e a briga parou na hora. Passado o susto e as pessoas correndo para sair daquela situação, né, porque afinal de contas alguém estava armado e tinha disparado, foram entender o que tinha acabado de acontecer. O Alberto, um dos amigos do Almir, foi baleado no pescoço e ele estava caído no chão. Eloy, o segundo amigo do Almir que estava com ele ali no bar, também tinha sido baleado na perna e também estava caído no chão. E ao lado deles estava Almir, também caído no chão, só que com um tiro na cabeça. Ele faleceu ali na hora. Ao se ouvir o barulho dos disparos, um policial militar que estava ali nas proximidades trabalhando, né, para uma embaixada que ficava ali perto, decidiu correr até o bar para ver o que tinha acabado de acontecer, e ele também fez um disparo para o alto para tentar acalmar os ânimos e controlar a situação. Ele então levou os portugueses para a delegacia para tentar entender o que tinha acabado de acontecer e, bom, né, se começava uma investigação do caso. Só antes de seguir aqui, gente, enquanto tudo isso acontecia, o Alberto, o amigo do Almir que foi atingido no pescoço, ele foi levado para o hospital, mas ele faleceu no caminho. Chegando na delegacia, conversando ali com os suspeitos e tudo mais, foi só uma questão de tempo para se descobrir que sim, o autor dos disparos tinha sido um dos portugueses. O nome dele era Arthur Garcia Soares. O Arthur contou que ele estava lá no bar com os seus amigos e com o seu filho adotivo quando começou aquela confusão toda que eu já contei, né? Só que no que a confusão escalou, no que as coisas começaram a esquentar e começou a partir para uma agressão física, o Arthur contou que ele viu o Almir e os amigos do Almir vindo para cima do seu filho adotivo com garrafas quebradas e com uma cadeira. Nesse momento, então, ele percebeu que a vida do rapaz estava em perigo e que a vida dele também estava em perigo, e foi quando ele decidiu tomar uma atitude para proteger todo mundo. Ele então sacou a arma que ele tinha com ele e atirou sem mirar em ninguém. Isso nas palavras dele, obviamente. E aí, sem querer, ele acabou acertando os 3 agressores. O Arthur, então, ficou detido, enquanto seus outros amigos e seu filho adotivo foram ouvidos e foram liberados. Ele passou por julgamento, e nesse julgamento ele seguiu alegando que ele agiu em legítima defesa. E para corroborar esse argumento, a defesa do Arthur ainda foi mais além e usou todo o histórico de violência do Almir contra ele, né? Alegando que realmente o Arthur, ele precisava agir de alguma forma para se proteger, porque a sua vida realmente estava correndo em perigo. E bom, o resultado disso tudo foi o Arthur não sendo condenado pela morte do Almir. O processo foi se estendendo e estendendo, até que eventualmente em 2007 ele foi arquivado. E durante todo esse período, o Arthur, ele seguiu em liberdade. Então sim, num português bem claro, o Arthur não pagou pela morte do Almir. E só antes de seguir para o ponto final desse episódio, gente, eu queria trazer diferentes versões da morte do Almir, porque assim, existem diferentes versões por aí e você se depara com várias delas, mas vamos uma coisa de cada vez. Assim, o que é consenso entre todas as versões, o que é fato propriamente dito, é que sim, estavam no bar o grupo do Almir, com os amigos que eu comentei, 2 homens, 2 mulheres. O grupo do coletivo teatral também estava lá, isso é confirmado. E o grupo de portugueses também estava lá, isso também é confirmado. Agora, o que aconteceu entre todos eles é que muda de versão para versão. A versão mais difundida foi essa que eu contei para vocês, que o Almir, ele foi defender o coletivo teatral que estava sendo ofendido de maneira homofóbica. Mas, entretanto, todavia, porém, há quem diga que, na verdade, o que aconteceu foi o exato oposto. Quer dizer, o Almir estaria ofendendo esse coletivo teatral e os portugueses teriam ficado incomodados com a atitude dele, teriam ido peitar ele e começou ali a confusão e a briga. Uma outra versão dos fatos fala ainda que, na verdade, o coletivo teatral, as pessoas ali do coletivo, teriam começado a provocar o Almir ao perceber que ele estava incomodado com a presença deles lá. Então, que as pessoas do coletivo teriam jogado bolinhas de papel nele, teriam, tipo assim, realmente enchido ali o saco dele por perceber que ele estava incomodado. Nisso, o Almir teria começado a ofender eles e nisso os portugueses teriam ido pra cima do Almir. Enfim, gente, seja como for, fato é que realmente aconteceu essa briga. Não se sabe exatamente
como que ela começou, mas a briga de fato aconteceu. E o Almir, ele foi morto com um tiro na cabeça, e o Alberto, amigo dele, também foi morto com um tiro no pescoço. E aí, só pra finalizar a história do Almir aqui, gente, depois da sua morte, digamos que o meio esportivo, ele ficou em choque, ou pelo menos parte dele. Isso porque, gente, sim, uma boa parte das pessoas disse que, entre aspas aqui, a tragédia era previsível. Inclusive, eu encontrei recortes de jornais daquela época e tudo mais falando exatamente isso, do tipo, Almir morreu como viveu, de maneira violenta e tudo mais. Então, tudo isso ajuda a, mais uma vez, enxergar a fama do Almir, né? Como ele era visto. Sim, como alguém extremamente violento, apesar de extremamente talentoso. E bom, o Almir, ele não teve, assim, nenhuma cerimônia, nenhuma homenagem, nem um minuto de silêncio, né, pra honrar ali a sua memória ou o que seja. Tanto que não se tem informações de como foi o seu velório nem o seu enterro. A única coisa que se sabe é que ele foi enterrado no Rio de Janeiro e que em 1978 a família pediu pra mover o seu corpo para Recife, né, pra sua cidade natal. E com isso, meus amores, eu encerro a história de hoje. História essa que eu achei bem ousada, porque assim, gente, acho que deu pra perceber que eu fiquei nervosa, né, com essa história, porque realmente, eu não sou muito do futebol. Eu sei que falar de futebol, eu tô até com medo de onde vai parar esse episódio ao falar de futebol por aqui, mas a gente tem que tentar, a gente tem que experimentar, vai que a galera do futebol curte, né? Se você for do futebol e você curtiu, por favor, deixa um comentário. Mas não só isso. E a responsa de estar fazendo um episódio sabendo que o meu sogro vai ouvir. Entendeu? Então, assim, eu tava me tremendo. Porque eu falei, meu Deus do céu, não que ele já não tenha escutado outros episódios, eu sei. Ele já ouviu outros episódios. Mas fiquei nervosa, ainda mais porque é um tema que ele tem conhecimento, é um tema que ele sabe muito bem, ele viu de perto certas coisas, então, assim, ele sabe das coisas. Mas brincadeiras à parte, gente, e sim, gente, ele sabe que eu sou boba desse jeito. Ainda bem, porque... né? Enfim, mas brincadeiras à parte, gente, eu realmente fiquei tensa com esse episódio, porque é isso, né? Falar de um tema que eu não tenho nenhum conhecimento e dá um medinho aí de cometer uma gafe aqui, uma gafe ali. Então, de novo, eu peço a licença poética aos fanáticos de futebol, falar que eu dei o meu melhor aqui. Tentei trazer a história do Almir de uma forma mais passaporte pro crime, né? Porque também tem isso. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Mas tá, gente, feito aqui o meu disclaimer do meu nervosismo e o meu pedido de licença poética, vamos falar de dica de viagem? E aí, gente, vou falar pra vocês que, assim, eu não encontrei algo específico sobre o Almir, do tipo um museu em homenagem a ele ou algo do gênero, e realmente não acho que exista, mas eu encontrei outras dicas bem interessantes. Isso porque essas outras dicas, elas vão falar sobre a história do futebol, mas em uma delas ela vai falar exatamente do período em que o Almir estava presente, então eu acho que a gente pode ver coisas dele. Enfim, deixa eu falar das dicas que vocês vão entender que eu já tô me enrolando. A primeira dica que eu quero dar então, gente, é o Museu do Futebol em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Esse museu, ele vai te dar uma aula sobre a história do futebol e a importância dele pros brasileiros. Assim, eu preciso te contar que eu já fui lá, tá? Já fui no Museu do Futebol. E eu adorei quando eu fui. Só que eu fui em 2015, eu acho. Ou 2016? Sei lá, eu fui por aí. Então, digamos que eu não lembro exatamente do museu, mas eu lembro que eu gostei muito. Para além disso, o que eu lembro também é que esse é um museu bastante interativo, assim, com espaços super diferentes. Eu, inclusive, lembro que tinha um espaço para você chutar um pênalti, enfim. Eu lembro que era uma parada, assim, bem... eu vou repetir a palavra, mas bem interativa mesmo. E eu lembro que isso foi muito divertido, deixou a visita super dinâmica, assim, sabe? Aquele lugar que você não consegue ficar entediado, porque sempre tem alguma coisa diferente pra você olhar, pra você, enfim, brincar, o que seja. E pelo que eu tava vendo, essas partes mais interativas, elas se mantêm. Então, realmente, assim, por mais que faça bastante tempo que eu fui lá, mais de 10 anos, meu Deus do céu, 10 anos, enfim, por aí que eu fui lá, parece que a estrutura básica do museu se mantém. Só que parece também que desde 2024 o museu inaugurou novos espaços. Dentre esses novos espaços tá a Sala Raízes do Brasil, que conta exatamente a história do futebol entre as décadas de 1930 e 1950, que eu contei aqui pra vocês. Então, né, já viram que essa dica ela é perfeita. Mas para além disso, parece que tem uma sala também falando de futebol feminino e uma nova sala em homenagem ao Pelé. E nisso, gente, eu fiquei morrendo de vontade de visitar de novo esse museu.
Porque realmente eu lembro muito de, tipo, ter ido lá, ter me divertido horrores, ter sido uma experiência super diferente. Eu lembro de falar que eu ia levar meu pai lá e eu não levei até hoje. Ai, que vergonha, preciso tomar vergonha na cara e levar ele lá. Mas porque eu lembro que foi super divertido, assim, e que eu aprendi bastante sobre a história do futebol. Não o suficiente pra trazer aqui nesse episódio com confiança, né? Tive que pesquisar muita parte. Mas eu lembro que eu aprendi bastante, que foi super legal. E pra além disso tudo que eu já trouxe, né, das salas novas e da exposição principal e tudo mais, o museu, ele também tem algumas atividades na área externa, assim, dele. Então, vale a pena, quando você souber que você vai para São Paulo, enfim, ou quando você quiser visitar o Museu do Futebol, entrar no site deles para ver o que eles têm na programação, porque vira e mexe eles têm uma coisa nova ali que tá rolando e eles deixam tudo super explicadinho, super bonitinho no site deles. E aí, sobre coisas práticas, meus amores, sim, você precisa de ingresso para visitar o Museu do Futebol e ele fica aberto todos os dias da semana, menos segunda-feira, tá? Segunda-feira é o único dia que ele fecha, então fique atento a isso. Mas sobre os ingressos, dá pra você comprar online e dá pra você comprar na hora também. Assim, de novo, né? Eu tô me repetindo 1 milhão de vezes. Mas quando eu fui, há muito tempo, eu acho que eu comprei na hora. Não lembro de ter comprado online. E assim, hoje em dia, também não sei se é o caso de precisar comprar online. Acho que é só se você quer já garantir, sabe? Assim, tipo, meio, pra não ter que ficar esperando em bilheteria. Mas eu não acho que é uma coisa que você precisa comprar com muita antecedência, ou que seja. Acho que é mais pra você se organizar do jeito que você quiser. E outra coisa muito importante com relação a ingresso, meus amores, é que às terças-feiras a entrada no museu é gratuita. Então, sim, talvez às terças-feiras seja melhor você se organizar direitinho. Agora, eu não lembro se você precisa pegar ingresso na bilheteria ou se, tipo, portas ficam abertas. É bom checar essa informação no site. Mas caso você tenha que pegar ingresso na bilheteria, aí sim, pode ser que você pegue uma filinha ou que seja, mas se bem que também não sei, né, porque é terça-feira. Mas é que é um museu conhecidinho, assim. Enfim, sei lá já que eu tô falando. Mas só pra finalizar essa informação aqui, sim, terça-feira a entrada é gratuita, mas não só isso, tá? Professores, doadores de sangue, jornalistas, atletas aposentados ou que ainda atuam ou que seja, tem tudo entrada gratuita também. Então o que eu te recomendo fazer é entrar no site deles e ver ali bonitinho, porque às vezes a sua profissão te dá acesso à entrada gratuita. Ou se você é doador de sangue, eu achei isso muito legal. E partindo então para a minha segunda dica, gente, essa segunda dica, ela também fica em São Paulo. Só que no caso ela fica em Santos. E aí é óbvio que eu ia trazer Santos, né, pro episódio do Thales, né? Mas tudo bem, Santos. Estou trazendo Santos mais uma vez. Isso porque essa minha segunda dica, gente, é um museu do time do Santos, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o Almir passou por lá e passou por lá, assim, no período que o time do Santos era o time mais da história. Esse museu, gente, ele fica na Vila Belmiro e, na verdade, ele não chama Museu do Santos, tá? Porque eu falei Museu do Santos. Não, ele chama Memorial das Conquistas, tá? Então, quando você for pesquisar, é Memorial das Conquistas. Mas, enfim, gente, eu achei esse museu legal porque, assim, ele vai te contar a história do clube, ele vai te falar sobre jogadores marcantes que passaram por lá, e eu acho, então, que eles podem mencionar ali o Almir. E agora você sabe a história do Almir. Então, se você for visitar esse museu e você se deparar com a foto dele ou com o nome dele ali em algum lugar, você sabe de quem o museu tá falando. Mas de verdade, assim, como o Almir fez parte desse time super famoso, né, do Santos, e eu sei que tem homenagem a esse time, tem homenagem ao Pelé e outros jogadores dessa época, eu acho que a chance dele aparecer é muito grande. Eu fiquei fuçando bastante pra ver o que eu encontrava e eu vi gente citando que tem homenagem ao Dorval, ao Coutinho, ao Pepe, ao Robinho, mas não citaram o Almir. Então, eu acho que eu vou ter que ir lá pessoalmente pra ver se tem o Almir em algum lugar. E fora isso, gente, você vai poder ver a história do Santos com o passar das décadas do futebol no Brasil. Então, de qualquer forma, assim, eu sei que é um museu específico de um time, mas eu acho que ainda assim se encaixa nesse episódio, porque você vai poder ver na prática isso que eu te contei da história do futebol brasileiro, só que aplicado a um time específico. Fez sentido? Enfim, sobre coisas práticas desse museu, meus amores. Como eu comentei, ele fica na Vila Belmiro, que é o estádio do Santos, e ele fica aberto todos os dias. E o museu, ele oferece 2 tipos de visitação. A visitação comum, que você só vai lá, compra ingresso, entra no museu e passeia e fim de papo. E uma visita com visitação guiada. Ficou linda essa coisa. Mas é porque é uma visita que você pode visitar. Gente, que horror. Eu tô nervosa. Drinking game. Cada vez que eu falar visita, vocês dão um shot. Dá um gole de água saudável. Melhor, né? Dá um gole de água que é mais saudável. Essa segunda opção te dá acesso a um tour guiado, mudei a palavra, pelo estádio do Santos. Então você vê a área da imprensa lá, de coletivo de imprensa, você vê os vestiários, você vê
o gramado mesmo, né? Você entra ali no campo, propriamente dito. Então, enfim, você tem ali a companhia de um guia que vai te mostrar absolutamente tudo. No site ali do museu também tá tudo explicadinho, tem inclusive o valor dos ingressos, também quem tem direito à meia entrada e tudo mais. Não foi algo que me chamou a atenção, que nem o Museu do Futebol, do tipo, o fato de jornalistas... É que aí eu berro quando tem jornalista, né? O fato de jornalista poder entrar de graça. Mas eu lembro que tinha algumas coisas também de desconto e tudo mais. E o site, por si só, ele é bem completo, tá? Então, assim, eu recomendo também vocês entrarem lá pra darem uma fuçada antes de visitarem, porque eu acho que é sempre bom, né? Pegar mais informações, mais detalhes, enfim. Ah, e só uma coisa que eu tava esquecendo, gente. O tour guiado ali pelo estádio e tudo mais, não é sempre que ele tá disponível, tá? Principalmente quando tem jogo. Quando tem jogo, aí não dá pra você ficar passeando ali pelo estádio enquanto a galera tá se preparando pra jogar, né? Vamos lá. Mas isso também é um ponto importante, né? Pra você se programar com antecedência, caso você queira fazer essa visita ao estádio. Enfim, gente, com isso eu encerro o episódio de hoje. Mais uma vez, um episódio que foi bastante desafiador pra mim. Por favor, peguem leve comigo nos comentários, tá bom? Peguem leve, porque eu me dediquei muito pra fazer esse episódio, eu estou saindo da minha zona de conforto, falei de futebol, posso ter cometido uma gafe aqui ou ali, mas foi, assim, totalmente na inocência, então peguem leve comigo. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma história interessante, totalmente fora da curva, porque pra mim foi. Quando o Thales veio me mandar essa sugestão, eu achei muito legal, assim, sabe? Tipo, algo totalmente fora do que eu tô acostumada a trazer aqui. Dá friozinho na barriga, porque eu não sei o que vocês vão achar, isso sempre dá, mas eu acho muito legal. Eu, Andressa, adoro aprender sobre essas coisas, e pelo pouco que eu conheço vocês, quase 2 anos aí juntinhos, eu acho que vocês também gostam, então deixem nos comentários o que vocês acharam. Vocês acharam interessante, que seja. E fora isso, só queria deixar de novo o meu agradecimento, a minha homenagem, o meu beijo pro Thales e pro Fábio. Vou deixar pra Débora também, pra ninguém ficar brigando ali, pra não ter ciúme, né? A gente manda beijo pra todo mundo. Mas eu queria deixar aqui de novo o meu beijo, o meu agradecimento. Falar que eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradecer pelo apoio de vocês. Não apoio literal do podcast, mas sim por me apoiarem. Eu sei que vocês escutam aqui, vocês sempre estão me incentivando e me ajudando e me ouvindo falar do podcast, então fica aqui meu agradecimento público a vocês. E fica aqui o meu recadinho de sempre para todos os ouvintes. Se você curte Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem todos os links de como você pode fazer isso. Tem várias opções e tem vários planos de apoio. E dependendo do plano de apoio que você escolher, você tem regalias, você tem coisas em troca. Eu recomendo muito o plano de apoio dos detetives viajantes, porque a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica conversando, e é muito divertido, é muito legal, é muito gostoso, a gente se conhece, a gente fica inventando moda. Eu já comentei em outros episódios que a galera pediu pra gravar, pra acompanhar a gravação minha, e eu quero fazer isso acontecer. Então, enfim, é um espaço aberto ali que a gente fica conversando e se dando ideias. Então, enfim, eu recomendo muito essa categoria, mas existem outras ali pra vocês darem uma olhada, verem o que é mais interessante pra vocês. E acho que é isso, gente. Fica aqui de novo o meu beijo. Ah, teve uma ouvinte que me pediu pra voltar com os emojis. Nossa, nos 45 do segundo... Eu tô cheia das referências futebolísticas, né? Ah, e só por isso, bota o emoji... Tem emoji de chuteira? A idosa confusa com tecnologia. Não sei se tem emoji de chuteira. Ou emoji de chuteira ou emoji de bolinha de futebol. Vai, se você ouviu até aqui, bota um desses emojis pra eu saber que você é dos mais que escuta até o final mesmo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até semana que vem que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.